Coluna do Tássio Lohan aqui no Contexto. A gente vai falar sobre a polêmica envolvendo um deputado do PL e também sobre fraudes em licitações do governo. Tássio, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila, tudo bem? Tudo bem, olha, eu queria começar a gente falar um pouquinho sobre a matéria que está na sua coluna, sobre o deputado que acabou empregando a própria sogra no gabinete. Foi ousado, no mínimo ousado. Muito ousado, né? Mas é isso, esse é o deputado Júnior Lourenço, ele é do PL do Maranhão. Possivelmente você que está assistindo nunca ouviu falar no Júnior Lourenço, é possível. E se você for no Congresso hoje, é possível também que você não vai encontrar ele, porque ele é um dos deputados que mais faltam lá na Câmara. Mas a gente decidiu investigar esse deputado e descobrimos que ele emprega uma mulher chamada Maria Jaqueline Trovão, que é nada mais, nada menos que a sogra dele. Ele faz isso há algum tempo, mais ou menos ali desde 2021, se eu não me engano. E essa mulher já recebe ali cerca de 3 mil reais e já ganhou ali desde esse tempo cerca de 120 mil reais com dinheiro público. A gente publicou essa reportagem no fim do mês passado. O TCU decidiu abrir uma investigação contra o deputado e no início desse mês, dia 1º de outubro, ele decide exonerar a própria sogra depois de todo esse bafafá que rolou. É um caso claro de nepotismo, não há dúvidas aqui. Primeiro porque, vamos lá explicar ali onde que está proibido o nepotismo. O nepotismo está proibido desde 1988 porque a Constituição Federal proíbe, né, ela exige que as autoridades públicas, sejam deputados, ministros, presidente da República, atuem com impessoalidade, que não é o caso, e isonomia, que também não é o caso. Mas para deixar mais claro, em 2008 o STF publicou uma súmula vinculante que diz que autoridades públicas não podem nomear parentes até o 3º grau, seja em linha reta ou o que eles chamam de parentes por afinidade, que é o caso da sogra, por exemplo, né? A sogra é um parente por afinidade em 1º grau, inclusive. Então, é um caso claro de nepotismo. A gente procurou o deputado quando a gente foi publicar a matéria. Antes da gente publicar a matéria, a gente procurou ele e ele, sem titubear, sem demonstrar qualquer constrangimento, confirmou que a sogra realmente trabalhava com ele, segundo ele, no Maranhão. A gente chegou a entrar nas redes sociais da sogra, não viu nenhum trabalho ali dela como assessora parlamentar, então não dá para confirmar que ela realmente trabalhava ou que ela realmente não trabalhava, a gente não tem essa informação, mas de qualquer forma é um caso claro de nepotismo e que a gente conseguiu aí economizar alguns dinheiros para os cofres públicos. Agora, provado o caso de nepotismo, ele permanece assim? É só exonerar? É só demitir a sogra e está tudo certo? A partir daí depende dos órgãos de investigação. É um caso de nepotismo que pode configurar improbidade administrativa, que pode configurar desvio de recursos públicos, mas isso depende dos órgãos de investigação. O TCU já abriu, né, um processo a partir de uma representação do subprocurador Lucas Furtado. Esse processo está no início ainda, né? A nossa reportagem ela é recente, mas o Ministério Público também pode investigar o deputado. Ainda não se tem notícia se o Ministério Público abriu ou não alguma investigação, e aí depende, algo que foge do poder do jornalismo, depende desses órgãos ali de investigação para apurar isso e para avançar nessa investigação contra o deputado. Bom, a gente, como você disse, viu que o deputado não tá muito presente na Câmara, não está muito presente aqui no Congresso Nacional, mas pelas fotos que a gente viu, até pedir para a produção continuar rodando as fotos, ele viaja bastante, né? Viaja bastante com a esposa, tem viagem para Dubai. O nome da esposa é Carolina Trovão, né? O nome da mãe é Maria Jaqueline Trovão. Viaja bastante para Dubai, para alguns lugares assim paradisíacos, vamos dizer. Mas também nem tudo são flores na vida desse casal, né? Em 2024, eles se envolveram numa polêmica porque a Carolina Trovão chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o deputado, acusando ele de violência doméstica. Segundo ela, nesse boletim de ocorrência, né, que foi divulgado ali pelas mídias locais do Maranhão,
Eles estariam no hotel ali, numa lua de mel, e o deputado teria arrastado ela pelos cabelos. Mas depois que o caso foi à imprensa, que todo mundo ali divulgou o boletim de ocorrência, a Carolina divulgou uma nota por meio das redes sociais do deputado, dizendo que tudo não passou de mal entendido e dizendo que não houve, voltando atrás não é campeonato, né, mas recuando e dizendo que não teve agressão ou coisa do tipo. Então, tem essas viagens, nem todos são flores também. E tem um outro fato importante também, sobre o Júnior Lourenço, né? Eu comecei a ler a fala dizendo que talvez você não conheça o Júnior Lourenço, porque ele é o deputado que mais falta, mas teve uma outra polêmica ali que ele se envolveu no ano passado também, que é durante a votação do processo de cassação do André Janones. Ele foi alvo ali de uma enxurrada de críticas, sobretudo do pessoal mais bolsonarista, da ala mais bolsonarista do PL, porque ele foi o único deputado do PL que votou a favor do André Janones, né? E o André Janones ali estava em alta, tudo mais, fez um grande... O PL fez um grande périplo ali para caçar o mandato do deputado André Janones, mas o deputado Júnior Lourenço foi um dos que votaram a favor do André Janones. Inclusive o Nicolas Ferreira foi às redes sociais dizer que ele deveria ser expulso do Partido Liberal, mas até agora nem depois de votar a favor do André Janones e nem mesmo depois de nomear a sogra ele foi expulso do partido. Ele continua aí zanzando por aí.